Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu fiz o seguinte, a gente vai fazer a seguinte dinâmica, né? Eu vou mostrar aqui para vocês e vou comentando, né? E vou comentando. Bom, José, realmente a gente tem aí essa discussão que já se estende há um bom tempo. A gente teve decisões de improcedência em primeiro e segundo grau, né? Vamos ver aí, aguardando esse posicionamento com bastante ansiedade, inclusive do Supremo. Eu tendo a imaginar que a ação vai ser julgada improcedente, vão ser mantidas as decisões anteriores, mas isso é uma aposta minha, tá? Porque o argumento que se tem é que ficou até uma questão meio que cultural, né? O Brasil é um país de origem católica, a gente tem aspectos históricos e culturais que estão muito atrelados a essa questão. Então, normalmente o que se defende, né, o que se defendeu nessas decisões, é que as questões regionais, nacionais, justificam essa utilização desses símbolos, o que não impede a garantia de uma diversidade, uma liberdade plena de religião. Isso aí não quer dizer, não transmite a ideia, não transmitiria a ideia de que o país ou aquela repartição, enfim, o Estado brasileiro estaria se inclinando especificamente em favor de uma determinada religião. Agora, se a gente for analisar essa situação a ferro e a fogo, tecnicamente, objetivamente, no meu modo de ver, eu realmente não vejo motivo para que se ostente esse tipo de símbolo nas repartições públicas, né? Essa ação especial, ela discutia originalmente esses símbolos nas repartições federais, mas é claro que isso aí se aplica para todo o estado, todos os estados, todos os municípios, enfim, todas as repartições que se encontram em território nacional. A partir do momento que a gente tem um Estado laico, que, portanto, não adota oficialmente nenhuma religião, eu não vejo por que a gente ter esse tipo de ostentação desse símbolo. Principalmente é que eu faço um recorte histórico, contextual, em que a gente está vivendo um momento polarizado. A gente sabe que tudo é extremo, muitas das coisas são extremas na nossa sociedade, existe muita discussão, existe muita contraposição de grupos, existe vinculações de alguns grupos religiosos a convicções ou a ideologias políticas, então a questão não se esgotaria somente na religião. Então eu não vejo por que o Estado, como aí a instituição que se espera garantidora da harmonia da convivência em sociedade, eventualmente possa estar passando uma mensagem que possa ser utilizada como um motivo para mais uma briga, para mais uma contraposição, e muitas vezes até para uma ofensa, para uma limitação. Eu acho que é importante esse argumento que se coloca, que as pessoas que não professam aquela fé, que não professam a fé católica, no caso, ao ingressarem nessas instituições públicas, poderiam experimentar uma sensação de não pertencimento, como se o judiciário estivesse menos à disposição, menos aberto a elas do que as pessoas que professam a fé católica. E isso realmente pode acontecer, e é uma análise muito subjetiva, né? Porque realmente quem vive intensamente alguma outra religião tem todo o direito, e eu acho que é até bastante compreensível que se sintam dessa forma. E é dever do Estado garantir que todos os cidadãos se sintam igualmente contemplados, se sintam ali como integrantes realmente de uma nação. Então, no meu modo de ver, o melhor caminho seria realmente a gente não fazer uso desse tipo de símbolo. Existem vários outros ambientes em que eles se fazem apropriados, que as pessoas têm plena liberdade para colocá-los. Mas eu acho que as instituições públicas têm que estar muito atentas a essa diversidade, a essa pluralidade da sociedade brasileira, que é tão rica, mas que muitas vezes, de forma mais marcante nos últimos tempos, vem sendo invocada para criar problemas, para criar disputas, para criar agressividade e discurso de ódio. Então, quanto mais pudermos contribuir para afastar esse tipo de contexto, eu acho que temos o dever de fazê-lo. Vamos aí aguardar a decisão. O que eu falei, estou bastante ansiosa para ver qual vai ser a conclusão do Supremo a respeito desse assunto.
Então, pessoal, a decisão do Supremo no final nós já sabemos, foi feita agora em 2024, a decisão foi a favor de manter os símbolos religiosos, e a decisão foi, infelizmente, por maioria, né? E a decisão foi por maioria. Talvez a parte mais interessante talvez que eu deveria prestar atenção, é que em nenhum momento ela mencionou agnósticos e ateus. Em todas as apresentações que eu vi até agora, noticiários, discussões, ninguém menciona ateus e agnósticos, né? A questão é colocada como uma briga religiosa, como se a não religiosidade ou a não crença não tivesse nada a dizer, né? Teve um episódio que o Sotomayor até processou o Datena, e você via que foi um vídeo que aparecia lá também, o Sotomayor com a não crença. E aquilo é uma coisa raríssima você ver aquilo, né? Outra coisa também que chama atenção, não são somente os ateus que estão excluídos, os índios também. Ninguém fala de índio, ninguém fala de budista. Existe, só se fala de católicos e evangélicos, né? Não existe no Brasil outras religiões. Assim, eu digo assim, nas discussões, né? A coisa da cruz virou uma briga de evangélico versus católicos. Eles não, os debates que eu assisti, não assisti todos os debates, tem algum debate que não assisti tudo, mas teve um debate que eram duas pessoas, um da PUC e o outro pastor, né? Você não via ninguém assim nesse debate que fosse de uma religião. Eu vou mostrar para vocês um segundo vídeo em seguida, que tem uma pessoa da ubandista. Mas mesmo assim, nem a pessoa ubandista da Ubanda conseguiu lembrar que existe a não crença, né? Ninguém menciona que existe a não crença, né? Então a gente vive num país que aparentemente eles não consideram que é possível se você não crê em Deus, né? A crença em Deus é dada como base, né? E eu lembro uma vez de uma moça católica, uma senhora católica, estava discutindo, ela falando com ela que eu era ateu, e a gente foi discutindo, aí chegou uma hora que eu falei com ela da seguinte forma: se eu fosse religioso, eu seria budista, né? Ou seja, se eu fosse religioso, eu seria budista. E ela disse para mim da seguinte forma: por que você não vai para um templo budista, né? É engraçado que eles querem que você tenha alguma religião, mas você não pode não ter nenhuma religião, né? E esse processo não é somente no Brasil. Eu vi outras pessoas no podcast da Experiência Ateísta falando a mesma coisa, que os religiosos, eles são mais amiguinhos entre si, né, os amiguinhos da fé, ou até mesmo, até se você for de uma fé diferente, que não a deles, você tem que ser de alguma fé, né? Você não pode ser uma pessoa sem fé, né? Não importa a fé. No ranking deles, o islamismo seria melhor do que o ateu, né? Ou mesmo se você fosse budista, você estaria justificado que você tem uma religião, né? Agora o ateu, que é o não crente, que não crê em nada, ele é como se não existisse, né? Essa possibilidade de não crer, a possibilidade de não se submeter a uma figura, a possibilidade de você não pertencer a um grupo grande, né? É uma coisa meio até bizarra. Primeiro, ou seja, crédito para ela, que ela foi bastante sensata, promotora, bastante perspicaz, bastante racional. Mas, novamente, ela não mencionou em nenhum momento que existe um não crente, né? Uma coisa que ela trouxe para atenção que é o uso da religião de forma instrumentalizada, né? Que é o cristianismo. No Brasil nós temos o bolsonarismo. O bolsonarismo é o uso do cristianismo de forma instrumentalizada, né? O cidadão de bem, né? Os ataques ao Lula envolviam, por exemplo, acusações que ele iam fechar a igreja, envolviam acusações de que o Lula seria o diabo, ou algo do tipo, ou seja, a Guerra Santa, né? Você via lá no debate, tinha um padre da festa junina lá, aquele padre Kelmo lá da festa junina. Então você vê o seguinte, que o discurso público, não somente dentro do religioso, mas fora da religião, o discurso se resume à religião, né? A gente não, o trabalho que o Sotomayor fez e a ATE fez, e eu espero que outra organização, talvez o Ativista Ateus do Brasil, ou a organização da Mari e da Karina faça esse tipo de trabalho, mas é um trabalho que não tem sido feito, né? Eu vi, por exemplo, alguns debates onde você via lá a Associação dos Evangélicos, blá, 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 né? Que estavam representando os evangélicos, mas você não via associações, outro tipo de associação. Então, essa falta de organizações dos ateus, né? Que acaba ficando com uma espécie de migalha, né? Esperando que alguém vai fazer alguma coisa. Eu mesmo, eu comentei que eu esperava que o Alexandre de Moraes ia ser um pouco mais sensato. Mas talvez essa proposta que eu tô lá do ensino de darwinismo, né, de obrigar o ensino de darwinismo, por mais que seja redundante, essa proposta não está sendo cumprida, né? Nós sabemos, eu mesmo fui na escola estadual onde eu estudei aqui, e os professores
muitos deles aparentemente ainda consideram que darwinismo é religião. Então, ou seja, é o que o Ricardo falou, Ricardo Lopes, né, que é a laicidade interacional, né, que ele comentou no conceito dele lá, de você ter essa laicidade que nem sempre ela é necessariamente aplicada, né, que é os agentes que ele comentou, né, que os professores são os agentes que precisam aplicar essa laicidade, que é o top-down, bottom-up, que a gente chegou a comentar. Vamos. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre. Livre.